Hoje nós falaremos um assunto polêmico: filha de mãe narcisista. Jéssica, quais são os impactos dessa relação? Então, a relação de mãe e filha, né? Uma pessoa que tem uma mãe narcisista, ela tem dificuldade de se aceitar, tem uma baixa autoestima, né? Ela não se sente capaz, porque aquela mãe o tempo todo fazia, invalidava ela ali, dizendo, você não é isso, você não consegue isso, você é muito aquilo, né? Além da baixa autoestima, também ela tem dificuldade de estabelecer limites. Ela tem dificuldade em dizer não, porque ela está sempre buscando a aprovação daquela mãe. Então tudo que a mãe pede, ela faz, porque ela quer aquela validação, né? E acaba indo para relacionamentos, amizades, acaba dizendo sim para todo mundo, né? E dizendo não para ela mesma. Mas ela quer aquela aprovação, ela busca aquela aprovação. E acaba também, por conta disso, indo para relacionamentos tóxicos também, né? Porque ela quer alguém, ela quer a qualquer custo alguém ali. E aí acaba tendo aquela dependência emocional, né? Agora imagina, desde pequena você experimentar uma competição dentro de casa, né? Então quem vive sabe como que essa dor se transforma numa marca realmente invisível. A gente que não tem, né, essa experiência, muitas das vezes a gente não consegue mensurar aquilo que essas filhas passam, né? Então, imagina, esse casal teve um filho e aí nasceu uma criança. Pô, se você tem um filho e os seus amigos sabem disso, a quem eles vão querer ver? A criança. Aí essa mãe que é narcisista, que tem um vazio dentro dela, que tem esse buraco, esse vazio existencial, onde ela tenta esconder de todo mundo. Agora vê essa menina, tirou toda a atenção, o brilho dela, né? Tirou tudo aquilo que ela mais deseja, que é estar em evidência, estar no foco, né? Então, às vezes até mesmo o próprio pai acaba sofrendo uma retaliação dessa mãe. E a filha, muito mais. Porque antes eu era vista, agora todo mundo quer te ver. Então o que eu faço? Na frente das pessoas eu te trato de uma forma normal, saudável, tranquila. Mas quando só tá a filha e a mãe, só a criança sabe o que passa. Sim, porque a sociedade não pode saber que ela não é perfeita, ela tem que ser a melhor mãe. Então, para as pessoas de fora, aquela mãe faz tudo por aquela menina. Só aquela menina sabe como é ter uma mãe narcisista. Uma mãe que compete, uma mãe que acaba querendo fazer o mal para ela mesma, né? Para essa criança. E, cara, é muito difícil para quem vive. E entender, geralmente a pessoa que tá vivendo ali, ela não sabe que a mãe é narcisista. Então ela se sente culpada. Por que minha mãe não gosta de mim? Será que eu sou tão ruim assim? O que eu fiz pra merecer isso? Só que ela não tem culpa de nada, né? Então até ela entender por que esse assunto é tão polêmico, né? Porque é um assunto de que a mãe é perfeita, de que a mãe, nossa, a mãe tem amor, que é amor maternal. Que me deu cuidado, né? A pessoa que me deu vida agora não me ama. Como isso? Como pode isso? Então, essa menina, essa mulher, entender que ela sofreu tudo isso da infância porque a mãe é narcisista, quando ela entende isso, é libertador para ela. É libertador porque ela vai ver, caramba, eu não tive culpa. Durante muitos anos eu achei que eu era culpada daquilo que eu sofria porque eu merecia. E na verdade não. Ela não merecia daquilo, ela não merecia ser narcisista. Então é um assunto polêmico, libertador para quem começa a entender sobre esse assunto, né? Então assim, a mãe narcisista, ou melhor, a pessoa, né, a figura que tem esse traço, né, de narcisismo, ela não assume nenhum erro. Então, inclusive, é justamente isso que ela é o mecanismo de defesa, né, que ela coloca sobre ela, que ela é top, ela é a melhor, ela é a perfeita.
Inclusive, por isso que todo mundo é contra ela. Por quê? Ela é tão boa que as pessoas não aceitam ela como salva. Sim. Então, quando a filha chega nesse ponto de saber que a mãe, né, trata ela dessa forma, que ela é ferida por essa relação, porque a mãe não tem empatia, a mãe não escuta, a mãe não abraça, a mãe não valida. E aí essa mulher que chegou no consultório e fala assim: olha, agora eu tenho que me afastar de você. Vem uma segunda etapa tão dolorosa quanto a primeira, porque ela vai montar um cenário onde ela vai ser essa vítima. E assim, quando a pessoa entende que a mãe é narcisista, de que ela precisa se afastar, ela tem medo desse julgamento. O que as pessoas vão achar de mim? Estou me afastando da minha mãe. Da pessoa, né? Que eu tenho que amar, né? Que a gente tem aquela obrigação, nossa, mas é minha mãe, eu tenho que cuidar, eu tenho que amar. Mas tem relacionamentos que são tão tóxicos que se você não se afastar, você vai adoecer mais ainda. Aí vem as crises de ansiedade, aí vem a depressão, aí vem todo aquele problema emocional, porque você carrega esse peso de que não, é minha mãe, eu tenho que estar com ela. Sendo que sua mãe não vai ser curada, você não pode salvar sua mãe narcisista. Em muitos casos. Verdade, você falou um tópico muito importante, porque quando tem essa sensação que eu vou conseguir ajudar, é a criança, é a sua criança interior que está falando: olha, eu consigo, eu vou dar um jeito nisso. Porque tudo que a criança quer é o quê? É o apoio. Porque imagina, você passar por problemas, né, por desafios, e você crescer se sentindo culpada de tudo que está acontecendo. Até muitas das vezes, quando a mãe se separa do pai. Me separei por causa de você, ó. Você nasceu, infernizou minha vida. Tá vendo agora? É por isso que a gente tá assim, nessa miséria. É por isso que a gente vive desse jeito. Aí, o pai, que muitas das vezes não sabe que essa mãe tem esse traço, e escuta também a ex-mulher, e ela trata também ele desse mesmo jeito. E ele se sente perdido, o esposo, né? Ou o ex-marido. Então, assim, é um papel de uma pessoa que é muito complicado se conviver. Porque ela sabe manipular, ela sabe usar as palavras, ela sabe ler quem ela pode usar, quem vai colaborar para aquele quadro que ela tem lá dentro da cabeça dela. Você usou a palavra perfeita, manipulação. O narcisista manipula de um jeito que você nem sente. Ela vai usando pessoas ali, ó. Como eu falei, na frente das pessoas ela é uma coisa. Então ela usa as pessoas como testemunha. Mas você viu que eu sempre fui uma boa mãe pra ela. Sempre que dei de tudo pra essa menina. Eu não sei por que ela é assim. Não sei por que agora ela tá assim comigo. Por quê? Porque na frente das pessoas era uma coisa. Eu conheço pessoas de que a mãe narcisista nunca falou que amava aquela filha, competia com a filha o tempo todo, entendeu? Cara, olha, pra essa filha se curar precisa vir muita terapia pra entender isso, que ela não foi culpada daquilo. Primeiro, aceitação, né? Aceitar o quadro que ela se encontra, né? O quadro familiar primeiro, né? Porque, poxa, a gente entende que a mãe, aquela mulher que te deu a luz, vai te proteger, vai te amar, e o papel dela é diferente. Então, assim, enquanto você estava falando, uma das cicatrizes, né, dos impactos também nessa mulher, nessa filha, quando ela se encontra em um ambiente onde ela é avaliada, por exemplo, no trabalho, qualquer coisa, qualquer movimento que ela desconhece, ela já acha que é com ela. Porque é um traço que já foi incutido nela desde pequena, porque ela era culpada de tudo. Entendeu? E aí quem está perto e não sabe como é viver sobre esse julgamento, sobre essa tutela, fala assim: cara, é só você esquecer isso. É só você não ouvir.
quanto difícil que é, o quão difícil é. É uma intensidade muito grande, muito forte. Eu, infelizmente, já passei por uma situação muito similar, né? Não a sanguínea, mas que eu falei, gente, e olha que eu faço terapia, que eu me conheço muito, mas as pessoas com esse traço, ela consegue desestruturar emocionalmente qualquer um que ela que se depare de frente com ela. E isso sabia que é suprimento para eles? Você não pode demonstrar que você tá magoada, que você chorar na frente de narcisista, cara, é uma alegria que eles sentem, é mantimento, sabe? Eu costumo falar com meus pacientes que passam, né, que são problemas com uma narcisista, de, olha, quer chorar, não chora na frente dela, chora depois de trancada no quarto, pra ela não ver, porque quando ela vê que você tá mal, eles recarregam a energia deles. E, cara, não tem jeito. Na terapia, a gente aprende algumas técnicas para lidar com essa pessoa, né? Tem a pedra cinza. O que é pedra cinza? É como se estivesse falando de uma pedra. Quando essa pessoa narcisista, essa mãe, né, for falar com você, você começa a tá bom, começa a não dar interesse, sabe? Não querer ouvir. Começa a se afastar. Você vai ver que aquilo ali vai... Aquela pessoa vai perder o interesse de, não tá mais fazendo efeito, não tô mais conseguindo ferir, sabe? Não tô conseguindo controlar. Essa é a pedra cinza. Tem alguns casos que você é obrigada a conviver. Não tem jeito, você mora na mesma casa, como é que você, né? Não tem jeito. Mas se você tem a opção de não estar na mesma casa, estar um pouco distante, aí você usa o contato zero mesmo, né? O que é contato zero? É cortar relações. Porque aquilo ali vai te adoecer. Aquela pessoa vai te fazer mal. Então, é você manter a distância mesmo. Se você pode manter a distância, né? Se tá te fazendo mal, você tem crise de ansiedade e você tá falando com aquela pessoa, como é que você vai tratar a ansiedade se você tá num ambiente ali que tá te fazendo mal? E aí, pra você se curar, você precisa se afastar. Então, assim, eu espero que esse podcast de hoje ajude a outras pessoas, a outras mulheres, a outras filhas feridas a virar uma chavinha na cabeça delas de que, caramba, tem como me libertar disso. Embora seja muito doloroso. É doloroso, porque elas devem, né, imagina a infância delas inteira, vendo mãe das amiguinhas que cuidam, que brincam, que conversam, e ela nunca teve aquilo. Cara, é muito difícil. Acaba que a mãe narcisista, ela tem um vácuo, né, dentro dela, um vazio existencial. Ela reproduz aquele vazio, aquele mal-estar, as feridas que ela sente com ela, nela, na filha. Ela transfere aquele sentimento de ser uma pessoa que não tem valor. Ela faz assim, né? Vou transferir para você tudo que eu sinto. Exatamente. E por que é tão importante esse afastamento quando ela entende que não tem cura? Para ela não acabar fazendo o mesmo, para acabar com esse ciclo. Porque se ela não se curar, ela vai acabar transferindo a mesma coisa para as filhas que ela for ter. Por isso que é tão importante essa quebra de ciclos, sabe? Eu tive uma mãe ruim, ela não tem jeito, não tem cura, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar, vou me curar, vou me conhecer, né? Vou me curar, me cuidar, me priorizar, porque antes eu cuidava da minha mãe. Eu queria a atenção dela, então eu fazia de tudo por ela. Agora não, agora eu vou me cuidar. E para que isso não se repita, eu vou me cuidar para que eu não faça isso com as minhas filhas. Para acabar com esse ciclo. Porque se você for ver lá atrás, essa mãe narcisista provavelmente teve uma mãe narcisista. Porque é na infância dela que acaba vindo o transtorno, né? Que aí ela começa a imaginar um mundo perfeito, porque ela também não teve aquilo ali. Ela não teve aquilo ali da mãe dela, então ela imagina de que ela é superior, de que é um mundo perfeito na cabeça dela. Ela cria um roteiro mental. Exatamente, e aí é que vem o transtorno. Então, assim, para não se repetir novamente, a gente precisa falar sobre esse tema polêmico, porque muita gente fala assim, não, mas é sua mãe, você tem que estar com ela. Não vamos inverter os papéis. É importante saber quem essa filha vai ouvir, né? Por isso que eu estou assim, batendo na tecla de saber essa intensidade. Muitas das vezes a gente só vai entender o quão doloroso é se você passar por uma experiência de convívio,
de alguém com esse traço. E que eu não sugiro isso pra ninguém. Não. Porque É doloroso. é doloroso mesmo. É algo assim que você fala assim, gente, não é possível. Não é possível. E é tão bem montado que você, que é o saudável e está ferido, quando você fala, parece que você está distorcendo papéis. Não é fácil. Então, assim, sem falar que ainda tem mães, né, que escolhem o filho predileto e o filho invisível. Que é mais dolorido ainda. A mãe tem um filho, homem, tem uma filha, mulher. Esse filho homem vai ser o filho dourado dela, o queridinho, o xodó. Por quê? Porque ele é homem. Ele não vai competir com ela. A filha, mulher, ela quer se comparar, ela quer ser melhor do que a filha. Então ela acaba fazendo o quê? Afasta a filha, deseja tudo de ruim pra filha, mas o filho homem é o queridinho, que ela dá atenção, é o amor da vida dela. Então acaba sendo um sofrimento maior ainda para essa filha. Por que meu irmão tem isso, recebe, tem amor, tem atenção, tem carinho, e eu não recebo? É um desafio enorme. Então, assim como você disse, né? Hoje a gente falou de uma forma bem simples, que todos possam entender. Então, a gente espera que de alguma forma a gente tenha colaborado para você que já passou por essa experiência, para você que conhece alguém que esteja passando, que você envie, né, compartilhe, porque a gente está ajudando alguém que realmente precisa de muita ajuda e de muito apoio. Porque essa pessoa, essa filha que passou por essa experiência, ela tem dificuldade também em criar relacionamentos saudáveis a ponto de confiar. Então, se você conhece alguém, ela já está assim, um passo à frente. Ela está te pedindo ajuda e às vezes a gente não sabe como dar. Então, fica aqui a nossa colaboração, né? E você que está nos ouvindo, por favor, se você quiser, fique à vontade para comentar, para contar uma experiência, né? E continue com a gente, será sempre um prazer ter você conosco. E uma fase importante é para você se curar, né? Você se curar, se conheça. Permita se conhecer. Se curar dessa relação, você tem que se conhecer. Para você quebrar essas questões de que eu não sou boa, né? A questão da baixa autoestima por conta da mãe. Então faça terapia também. É importante buscar ajuda de um profissional, porque às vezes você sozinho, você não consegue se libertar. Por mais que seja por mais que você se depare com a dor, né? Que ninguém quer escolher dor, mas é uma dor para curar, para ser transformada, e não para viver preso, continuar preso. Muitas vezes você não vai ter forças para se libertar disso sozinha. Então na terapia você vai aprender, né, como se libertar. E acredite, gente, é libertador quando a gente descobre sobre, caramba, agora eu entendo por que aconteceu isso, por que minha mãe é assim, por que a minha avó é assim, por que a minha sogra é assim, por que aquela pessoa é assim. É libertador. Então, assim, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos começar. Ai, Jesus. Corta. Não, porque a gente tá falando normal. Aí, né, dá um troço assim que é impressionante. Vamos lá, vou ler aqui. Filha de mãe narcisista. Boa noite.